Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção e eu sou o professor Júlio, aqui da Ores Educação, e hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante para o nosso processo de desenvolvimento emocional e, de uma forma específica, um desenvolvimento emocional sistêmico. Bom, para a gente poder entender um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento emocional sistêmico, nós precisamos conhecer um pouquinho mais da nossa história, né? Lá no passado, bem antigo, 2500 anos antes de Cristo, quando os gregos começam a desenvolver um pouco mais o conhecimento, inventam lá a filosofia, inventam todo o processo, as leis que vão depois dar origem às leis romanas e assim por diante. Nessa época, o tipo de formação, o como se aprendia, era muito diferente de como nós aprendemos hoje. Você pega lá um Platão da vida, um Aristóteles da vida e assim por diante, você vai ver que esses caras dominavam uma quantidade de conhecimento muito interessante. Esse cara sabia lógica, sabia matemática, sabia ciências, sabia filosofia. Então, o sujeito fazia um processo de instrução diferente do que nós fazemos hoje. Bom, nessa época você tinha lá uma espécie de tutor. Então, no caso do Aristóteles, por exemplo, né? O Aristóteles, ele foi tutor de Alexandre o Grande. Ou seja, ele vivia com o cara. Ele estava ali numa relação mestre-aprendiz, né, o tempo todo. Aliás, a palavra pedagogo vem dessa época, né? Paidos gogen significa a pessoa que leva o outro para a escola. Então, lá na época, se tinha um escravo, uma pessoa que era responsável por levar o aluno ou cuidar desse aluno até o período de instrução, esse cara se chamava pedagogo, né? Hoje, pedagogia ainda tem muito desse viés, ou seja, aquele que leva os outros para a escola, aquele que conduz a escola. Pois bem, nessa época, nós tivemos aí um período de instrução muito longo. Até o final, praticamente, até o começo do Renascimento, nós temos ali dois movimentos que antecedem o Renascimento, que é a patrística e a escolástica. E nesses processos da patrística e escolástica, nós temos uma mudança que vai dar mais ou menos origem à escola como nós a conhecemos hoje. Então não é gratuito que o nome escola venha de escolástica, né? Então o que muda nesse período? A relação mestre-aprendiz passa a ser relação professor-aluno. Mas, professor, qual a diferença? Mestre é um cara que domina. Aprendiz é um sujeito que está em processo de desenvolvimento. Quando se passa para a escolástica, para a ideia de professor, professa é o cara que conhece aquilo e, portanto, está professando aquele conhecimento. E alux, que dá origem à palavra aluno, significa que esse sujeito não tem luz. Então, alux significa não ter luz. Pois bem, essa relação professor-aluno é uma relação que acaba impactando muito no nosso jeito de aprender hoje. Por quê? Uma das coisas que mudou radicalmente nesse processo foi a questão de que nós não temos mais um mestre, um cara que conhece tudo. Hoje nós temos professores, caras que são muito bons em uma coisa. E é claro que isso afeta profundamente o nosso processo de desenvolvimento, porque agora o cara não é mais mestre, ele não tem mais dimensão do todo, e isso é um problema para o processo educacional. Por isso, essa relação que começou a ser uma relação muito mais de professor-aluno, ou seja, aquele cara que é mega especialista numa coisa e só olha para aquilo, se tornou para a gente um problema seríssimo, um problema violentíssimo, porque isso afeta todas as profissões. Você vai ver os médicos hoje, a maior parte dos médicos é especialista nisso, especialista naquilo, especialista. Então, às vezes o cara tá te dando um remédio que cura o que você tem no seu estômago e está ferrando o seu fígado, está ferrando o seu intestino e assim por diante. E eu não estou dizendo que todos são assim, dessa forma,
Mas hoje a medicina ela é muito periférica, ela está olhando muito para essa dimensão mais externa, não olha o sujeito como um todo. Quando você vai pensar alimentação, não é diferente. O cara diz para você, oh, consuma muito isso daqui, vamos cortar o leite, vamos cortar a lactose, e você acaba também ferrando o sistema como um todo. Do ponto de vista emocional, as coisas funcionam mais ou menos da mesma forma. Ou seja, se você estiver olhando apenas para o seu desenvolvimento afetivo, você está desconsiderando outras dimensões, é provável que você não consiga atingir, não consiga desenvolver realmente um processo efetivo de regulação emocional. Então, hoje, para vocês terem uma ideia do drama que eu passo em relação a isso, eu precisei criar uma clínica e pôr nessa clínica para funcionar um método que nós chamamos, ó, aqui ó, a minha Oris Educação, eu precisei colocar aqui um processo de formação de psicopedagogia sistêmica. Também tem aqui o Escola para a Paz e o nosso método de aprendizagem, o Caluba, que trate do sujeito de uma forma sistêmica, ou seja, eu tenho que olhar para a parte biológica dele, por isso a minha nutricionista tem um papel fundamental nisso, eu tenho que olhar para a parte psiquiátrica dele, por isso a minha psiquiatra tem um papel importantíssimo, eu preciso olhar para como esse cara aprende, entra o psicopedagogo, como é que esse cara se movimenta e como é que ele lida com as suas questões corporais, entra o psicomotricista, eu tenho fonoaudiólogo, eu tenho professor de educação física, eu tenho professor de teatro, eu tenho aqui coaches de todas as áreas, carreira, profissional, coach de aprendizagem, coach de regulação emocional, para que eu consiga dar conta dessa formação mais integral do cara, para que ele consiga efetivamente, de uma maneira sistêmica, sustentável e durável, que esse cara realmente consiga aprender, realmente consiga dar conta do seu dia a dia. Então, o método sistêmico hoje, ele aborda 3 questões. A parte biológica, a parte social, com quem você convive, com quem você vive, e a parte psicológica. Sem olhar para essas 3 dimensões, dificilmente eu vou conseguir ali uma espécie de tripé que mantenha uma mesa de pé. Uma só cai, 2 só cai, tripé, você já mantém uma estrutura, tá? Então, se você está procurando se desenvolver emocionalmente, procure levar em consideração também esses outros 2 quesitos aí, não só a parte psicológica, mas a parte física, parte biológica e também o desenvolvimento da sua área e da sua parte social, ok? Então, esse é um pouquinho do processo do método sistêmico, que você precisar e tiver interesse e curiosidade em conhecer a mais do método, me passe aqui um e-mail, entre em contato com a gente tem aqui na Oris, e também posso indicar em alguns outros lugares, em outras cidades, pessoas que trabalham com método sistêmico, para que você possa procurar aí na sua região também. Beleza, Pura? Grande abraço, até a próxima!